Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum. E durante este período do tempo comum, que será interrompido a partir da próxima quarta-feira, porque vamos iniciar a quaresma, a igreja nos proporciona caminharmos com o evangelista Marcos para percebermos como era a ação missionária de Jesus. E nos 4 últimos domingos, os trechos do evangelho são retirados do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, porque Marcos começa a narrar o seu evangelho a partir da vida pública de Jesus. E quando começa a vida pública de Jesus? Depois do seu batismo. E é interessante que as primeiras ações de Jesus no seu ministério foi de pregar e de curar as pessoas, de libertá-las do poder do demônio. Evangelho do domingo retrasado, libertou o homem que estava possuído pelo demônio, e curar as pessoas que padeciam por algum tipo de doença. Evangelho de domingo passado, a cura da sogra de Pedro, e o evangelho de hoje, Jesus curou um homem que estava possuído pela lepra. A lepra é uma doença que dá na pele. Então, o poder da doença, conforme vai passando o tempo, vai alastrando pelo corpo da pessoa, e depois de alguns anos, podemos assim dizer, que a gente olha para a pessoa, a gente fica até com medo, porque as feridas vai comendo literalmente o corpo daquela pessoa. Mas o evangelho de hoje faz um caminho conosco, que não é somente de uma cura física. Jesus que curava o homem que estava padecido por uma doença na pele. O evangelho tem uma densidade, ele possui uma interioridade, uma densidade mais profunda, e não nos fala somente de uma doença corporal, mas nos fala também de uma doença espiritual, nos fala de uma lepra da alma, que envolve os pecados,
que envolve as paixões desordenadas, que envolve a nossa vontade, que muitas vezes nos leva para um caminho totalmente diferente daquele que Deus tem planejado para cada um de nós. E na época de Jesus, os leprosos eram excluídos da comunidade e até mesmo da própria sociedade, porque a lepra, na conjuntura do tempo de Jesus, era considerada um castigo que Deus dava àquelas pessoas que cometeram um pecado muito grave, ou até mesmo aqueles que padecem para pagar um pecado da família. Foi por isso que na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Levítico, nós ouvimos dizer: se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal, a lepra, andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Olha para vocês verem a que nível chegava a condição social e religiosa de uma pessoa que contraía o mal da lepra. O interessante é que Jesus sempre age de uma maneira diferente. Jesus sempre age num viés totalmente diverso daquele que é o nosso. Porque se nós estivéssemos na época de Jesus, com esse contexto religioso, a nossa atitude também seria de excluir, de recriminar, de não querermos ter contato com os leprosos, até mesmo porque a lepra é contagiosa. Hoje é chamada de hanseníase, né? Então tem os tratamentos, a pessoa descobrindo a doença já pode começar a fazê-lo e leva uma vida normal. Mas na época de Jesus não havia estes recursos. Então o próprio povo de Deus, orientado pelo Levítico, pela lei de Moisés, faz esse caminho de exclusão. Mas a pedagogia de Jesus é diferente, porque Jesus não age conforme os princípios deste mundo, mas Jesus age de acordo com a vontade do Pai. Provavelmente os sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos, as autoridades judaicas queriam que Jesus agisse desta forma, como está no livro do Levítico. Mas o Evangelho nos narra uma conduta diferente. Então tome aí no seu folheto o Evangelho de hoje. É preciso entender o contexto para entrarmos no texto. Então, isso que está na primeira leitura nos ajuda a entender como vivia as pessoas com lepra na época de Jesus. E agora nós vamos ver a conduta de Jesus diante de uma pessoa leprosa que vivia esta realidade. Acharam aí no folheto? Vamos ler juntos o versículo 40. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Vamos parar por aqui. Quem tomou a decisão de ir ao encontro de Jesus? O leproso. Evangelho de domingo passado, Jesus vai ao encontro da sogra de Pedro. E a cura chega até ela. Hoje o Evangelho nos disse
que o leproso foi ao encontro de Jesus. Ele tomou a iniciativa, ele aproximou de Jesus. Imaginemos os empecilhos que o leproso teve que enfrentar para chegar até Jesus. Jesus estava em Cafarnaum, ou seja, ele estava numa cidade. Se ele estava numa cidade, os leprosos eram proibidos de entrar na cidade. Então logo esse homem enfrentou já a primeira barreira, que foi de sair da margem do caminho aonde ele vivia. Eles viviam à margem, por isso que eram chamados de marginalizados, porque viviam à margem da sociedade. Então, a primeira barreira que ele enfrentou foi sair da margem do caminho que ele estava jogado e entrar na cidade. Depois, segundo empecilho, ao entrar na cidade, as pessoas já sabiam que ele era um leproso. Por quê? Tinha as feridas, andava com a roupa, como nos falou o livro do Levítico, não fazia barba, porque o rosto já estava todo ele tomado pela lepra. Então todos que olhavam para ele agiam de que forma? Acolhendo? Dando um abraço? Não. Ninguém poderia tocar no leproso, porque quem tocasse no leproso se tornava impuro como ele. Então a segunda barreira foi de passar pelas pessoas, de não desanimar, porque muitos, com certeza, pelo caminho dizia: vai embora, sai daqui, impuro, impuro. Então ele enfrentou esta segunda barreira. E a terceira barreira? A barreira interior. Quando todos diziam: você é impuro, você não vai chegar, você não pode, ele disse: eu posso. Pode ser que você na sua vida já conseguiu enfrentar e superar várias barreiras que foram impostas a você, seja da sua história, seja na relação com os pais, seja no trabalho, seja nas dificuldades da vida, ou até mesmo dentro da própria família. Mas ainda há uma barreira, que não é exterior, que não é da outra pessoa, que não é a da cidade, que não é a margem do caminho, mas é aquela barreira dentro do coração. E a nossa decisão hoje precisa ser de derrubar a barreira que foi estabelecida dentro do nosso coração e que nos impede de chegar até Jesus. Então hoje você faça esse exame de consciência. Qual é a sua barreira interior que te impede de chegar aos pés de Jesus? Depois, quando o leproso superou todas essas barreiras, ele chegou diante de Jesus, e o Evangelho disse que de joelhos ele pediu. Eu dizia agora há pouco na missa das 7h30, que a atitude corporal do leproso demonstra qual era a visão e a relação que ele queria ter com Cristo. Qual era a visão que ele tinha de Cristo e qual era a relação que ele gostaria de estabelecer com Cristo. A atitude corporal dele diz a cada um de nós que ele reconhece a autoridade de Jesus e ele sabe o que Jesus pode fazer na vida dele. E hoje nós temos um problema, nós já não ajoelhamos mais diante de Jesus. Eu já não ajoelho mais na hora da consagração,
na Santa Missa, eu já não ajoelho mais depois que eu faço a comunhão, eu entro na capela do Santíssimo e a bunda é muito pesada, então eu vejo uma cadeira, eu já vou escorando e já quero sentar. A atitude de não se ajoelhar diante de Jesus demonstra que ainda não reconhecemos quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. Somos ainda imaturos na fé, e é necessário que a autoridade de Jesus seja reconhecida por nós também. Porque se não nos prostramos na presença de Jesus, que pode curar as nossas feridas, que pode sarar as nossas lepras, que pode perdoar os nossos pecados, nós vamos nos ajoelhar diante da garrafa de cerveja, no vício da cachaça. Nós vamos nos ajoelhar diante do celular, sendo escravo dele de manhã, de tarde e de noite. Nós vamos nos ajoelhar diante de uma carteira de cigarro, diante do adultério, diante da televisão e diante de tantos males que a humanidade padece por não saber quem é Jesus, por não reconhecer a autoridade de Jesus na sua vida e por não permitir a Ele que rompa juntamente com você as barreiras estabelecidas pela sua história. Olha como o evangelho de hoje é forte e quer nos ensinar. E o pedido: se queres, tens o poder de curar-me. Vamos repetir essa frase? Se queres, tens o poder de curar-me. De curar-me. Não só a atitude corporal do leproso demonstrou a humildade dele, mas a fala dele também revela essa humildade. Ele não chegou diante de Jesus apontando o dedo para ele e falando: o Senhor é obrigado a me curar, se o Senhor é Deus mesmo, cura, se o Senhor é todo poderoso, Filho do Pai Altíssimo, me cura, como muitas falsas seitas tem feito de manhã, de tarde e de noite, e coloca até na televisão para você ver. Ele é o Deus Todo-Poderoso, então você desafia Deus, como se o Senhor precisasse disso. Ele não precisa. A palavra humildade vem da raiz humus. O que é humus, minha gente? É a terra fértil, é a terra adubada, que depois que passa o período chuvoso, a semente vai brotando, vai crescendo e produz muitos frutos. Então, aqueles que vivem a humildade diante de Jesus, na sua relação pessoal com o Senhor, se torna uma pessoa fértil, que produz muitos frutos, que ajuda muitas pessoas também a produzirem frutos. E hoje a nossa cultura nos ensina a ser estéreos. Hoje o casal tem um filho, já vai lá, faz ela criadura, se torna estéril. Nós já não queremos mais cultivar a terra, então eu chego lá no meu quintal, coloco cimento da calçada até o último limite do muro. Estéril. Nas relações, já não queremos mais viver o amor, já não temos mais amigos para partilhar, para rir, para sorrir, tem que ficar todo mundo no Zap Zap e no Facebook. Estéril. Então, a fecundidade de Deus precisa permear o nosso coração, para que assim produzamos muitos frutos para a nossa vida, para a família, para a sociedade, para a igreja, para as pessoas com quem convivemos. A humildade nos ajuda a ser frutíferos. Nesta época agora que tem o piqui, não é? Que a gente vê um pé de piqui bem bonito, cheio de frutos, a gente não fica feliz?
Aí quem gosta de piqui sai de gatão lá catando, né? Os que estão no chão. Outros vão subir no pé para buscar o fruto mais verde para amadurecer em casa. Então, uma árvore frutífera nos traz muita alegria. A vida de um cristão que vive o dom da humildade, que produz muitos frutos na seara do Senhor, se torna uma vida feliz. Uma vida alegre. E a atitude do homem de se ajoelhar e de colocar nas mãos de Jesus a decisão final: se queres, tu podes me curar, fez a diferença na vida dele. Tem pessoas que chegam e dizem assim: padre, eu faço tanta novena, mas eu alcanço pouca graça, padre. Eu rezo tanto e poucos milagres acontecem na minha vida ou na minha família. Eu sempre digo: pode ser que você na sua novena e na sua reza tenha obrigado ao Senhor fazer o que você está pedindo. E se não for da vontade dele, ele não fará. Então a nossa oração, a nossa novena, a nossa comunhão com Deus precisa ser desinteressada, precisa ser permeada pela humildade, como aquele homem: Senhor, se tu queres, tu podes. E como o Senhor reconheceu a humildade daquele homem, olha a consequência. Vamos lá para o próximo versículo 41. Vamos ler o 41 e o 42. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Diante da humildade daquele homem, diante da sua exclusão social e religiosa, e mais do que isso, diante do seu pecado, como o homem foi humilde, o Evangelho nos dá um adjetivo: Jesus ficou cheio de compaixão. Esta característica, a compaixão, é somente designada à pessoa de Deus na Escritura. Se vocês lerem a Bíblia toda, vocês nunca vão encontrar na Bíblia que uma pessoa ficou cheia de compaixão, porque a compaixão é um atributo de Deus. No Antigo Testamento, ela é atribuída a Javé, a Deus, e no Novo Testamento ela é atribuída a Jesus, porque Ele é Deus, Ele revela quem é Deus. E se nós vamos no significado da raiz da palavra compaixão, significa um mover, uma força que sai das entranhas da pessoa. Se a gente pega o exemplo da mãe, é como dizer, uma força que sai de dentro do útero da mãe. Do útero da mãe. Então a compaixão é uma grande força que comove a Jesus. E que sai de onde? Que sai das suas entranhas. Podemos dizer, usando aqui uma metáfora, que sai do útero de Deus. Porque o útero é o lugar que gera quem? A vida humana. A mulher, para ter um filho, para gerar um filho no seu ventre, ela precisa ter o quê? Útero. Então, o comover de Jesus é uma força que sai de onde nasce a nova humanidade. A nova humanidade que é recriada, que é renovada pela força de Deus, através do sangue do seu Filho derramado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. No encontro que há entre o leproso e Jesus,
nós temos o encontro de toda a humanidade com o seu Criador. Aqui nós temos uma síntese da história da salvação de toda a humanidade, que estava perdida pelo pecado, padecida pela sua lepra, distante, marginalizada, e que agora vem ao encontro daquele que o criou, daquele que o salvou, e daquele que é capaz de dar à pessoa uma nova vida. Olha que lindo isso, minha gente. Olha que profundo este conteúdo da fé que nos ensina o Evangelho de hoje. A compaixão de Deus que nos regenera, que nos faz novas criaturas, que nos dá a graça pelo sacramento do batismo de nos tornarmos filhos e filhas amados, amadas do Divino Pai Eterno. Esta é a ação de Jesus, cheio de compaixão. E a compaixão de Jesus o leva a uma ação, que nós chamamos a pedagogia da cura. Estendeu a mão, tocou e disse. Os 3 elementos da cura da sogra de Pedro do domingo passado. Se aproximou, segurou na mão e disse: levanta-te. E naquele mesmo momento a mulher ficou curada. No Evangelho de hoje, estendeu a mão, tocou e disse. Então, a cura que Jesus faz sempre é precedida pelo toque e pela fala. Pelo toque e pela fala. E por que Jesus sempre quer segurar na mão? Segurou na mão da sogra de Pedro. Hoje segurou na mão do homem que estava padecendo pela lepra. Porque o homem também estendeu a mão. Porque a mão nos remete a esse conteúdo da criação. A mão de Deus que criou toda a humanidade e todo o nosso universo, podemos assim dizer, é a palavra. Deus cria por meio da palavra, e a palavra é o Filho. No princípio existia o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós queremos fazer alguma coisa, a gente faz através do quê? Das nossas mãos, não é? Se uma mulher quer fazer um crochê lá no pano de prato, se um pedreiro vai começar o trabalho, se um cantor vai tocar e cantar, então começa ali tocando o seu instrumento. Então, a mão de Deus que cria é a sua palavra, e a sua palavra é o Filho, é o Cristo. Por isso, Jesus tocou naquele homem e disse. A nova criação que nos diz: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus quer construir uma nova história conosco. Jesus quer restabelecer os vínculos que foram perdidos pela nossa lepra, que é o pecado. Padre, graças a Deus a minha pele é muito saudável, que bom. Nós não temos a lepra como doença física, mas há uma lepra que nos assombra sempre, e esta lepra se chama pecado. E cada um de nós temos os nossos. Não precisamos ir buscar na porta de ninguém. Então hoje, o nosso exame de consciência também deve nos ajudar a pensarmos, refletirmos, qual é a minha lepra. E a partir do momento que você já tem o diagnóstico de qual é a sua lepra, o segundo passo é fazer como o leproso. Vencer as barreiras, sair do comodismo, ir ao encontro de Cristo, colocar a sua vida nas mãos de Cristo. Se queres, tu tens o poder. E depois experimentar a bondade de Cristo.
experimentaram a sua compaixão, a sua misericórdia. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Eu dizia de manhã também que a melhor tradução, pegando do grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. Não seria a frase, e ele ficou curado, mas seria a frase, ele ficou limpo. A tradução que mais se aproximaria do texto original seria esta: no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Por que essa seria a tradução mais correta do original, que está em grego? Porque aquele homem não foi alcançado somente por uma cura física. Não houve apenas uma transformação da pele carcomida pela doença, que se regenerou e se tornou uma pele limpa e bonita. Não! Houve uma ação mais profunda, que alcançou o coração daquele homem. Ele foi purificado, não na casca, mas ele foi purificado onde? Por dentro, no coração. Jesus alcançou o coração daquele homem que antes padecia pelo mal da lepra e o regenerou, fazendo dele uma nova criatura. E a partir do momento que nós permitimos ao Senhor de ir além da nossa doença física, do nosso problema imediato, que precisa ser resolvido, Ele nos purifica por inteiro. Aí você poderia perguntar: padre, mas de maneira concreta, como que eu posso fazer esse itinerário na minha vida? Pega aí no seu folheto o Salmo de hoje. Versículo 5. Salmo 31, versículo 5. Olha como Jesus cura a nossa lepra do pecado. Vamos ler juntos o versículo 5? Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fez conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Vamos repetir essa última frase? Eu irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Minha falta. De maneira ordinária, concreta, na realidade, como que nós fazemos a experiência do leproso? Confessando o nosso pecado. Graças a Deus, aqui no Canedo, todo mundo se confessa com frequência. Mas em outros lugares por onde a gente passa, pode ser que muitos se confessaram quando fez a primeira Eucaristia, quando foi crismado ou quando casou, e isso já tem 50 anos. Ou pode ser que outros nunca se confessaram. Quarta-feira começa a quaresma, tempo de penitência, de oração, de jejum, de confissão. E pode ser que a sua lepra está sendo alastrada em você, na sua vida, no seu coração, na sua família, porque falta a confissão, falta o perdão de Deus. Eu irei confessar o meu pecado, e perdoaste, Senhor, a minha falta. Então, a cura da nossa lepra interior se dá por meio do sacramento da confissão. Eu confessei o meu pecado e fui perdoado, fui curado, fui limpo, fui salvo. E é isso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, se há muito tempo você não se confessa, se há muito tempo você está distante de Jesus, porque as barreiras que foram sendo estabelecidas na sua história te impediram de caminhar ao encontro dele, a palavra de Deus hoje
abre os nossos horizontes, nos coloca numa nova dinâmica, num caminho de nos tornarmos uma nova criatura, regenerados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E é isso que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero, fique limpo, ou seja, receba a minha bênção, a minha graça, a minha salvação, a minha vida nova. E se vocês tomem a decisão de viver o que o Evangelho está indicando, com certeza Cristo fará uma obra nova na vida de cada um de nós que aqui estamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.